aqui. Do lado. Precisar encerrar o contato antes, tá? Pelo contrário. A gente sempre renovou. Mas caso vocês precisem, a gente estabelece só... Ao vivo, Evaldo. Valeu. E aí, galera do 5º ano, tá tudo de boa, todo mundo bem? Aquelas recomendações, né, galera? Se cuidar, estudar, que apesar da distância geográfica, né, física, mas a gente continua junto aqui, com o mesmo propósito, né, com a mesma intencionalidade, com o mesmo desejo de aprender, né, e com certeza estar junto também, né, meu povo? Enquanto isso não acontece, a gente fica aqui com as nossas aulas online, caminhando as atividades, vamos fazer, faz aquela rotina, né, do dia a dia para vocês poderem aproveitar cada parte, né, gente? Aproveitar o momento de estudo, aproveitar o momento de lazer, de fazer aquilo que vocês gostam, de ajudar a família também, que tudo isso é muito importante, né? Vocês já sabem. Tá bom, galera? Então, olha só, meu povo, eu acho que vocês já estão vendo aí o nosso tema, que são símbolos religiosos. Não é uma novidade, né? A gente já trata sobre símbolos constantemente. Às vezes, até sem perceber, a gente já está falando sobre símbolos religiosos para vocês, tá? Ou sobre símbolos de maneira geral, tá bom? Então, para começar, a gente vai soltar aquela perguntinha aí para vocês, a Ana vai acompanhar, vai anotar a resposta, tá? Pensa aí qual é o símbolo que tem mais significado para você, tá? Qual é o símbolo que você que chama mais sua atenção, tá certo? Pode ser religioso ou não, é só para a gente poder juntar aí com a ideia do significado, tá certo? Então, o que é que nós temos para hoje? Assim que passar. Opa. Não está passando, meu povo, mas vai já chegar. Não. Aí tira e coloca de novo, Evaldo, é melhor. Beleza, vamos lá. Opa. Muito bem. Vamos lá, compartilhando de novo. Tudo bem, galera. Isso aqui é para gerar mais expectativa, né? Certo? Opa. Chegou aí, Ana? Tudo ok. Ok, beleza. Então, olha só, galera. O que é que nós temos para hoje? A gente vai procurar responder sobre símbolos religiosos, né? O que é que eles são, qual o objetivo dos símbolos ou quais os objetivos. Nós vamos mostrar para vocês alguns símbolos religiosos e os seus significados, só para a gente poder reforçar a ideia daquilo que eles são, tá certo? Mas são diversos, meu povo. Acho que a imagem que está aí do lado, né, já dá para demonstrar. Eu coloquei essa com vários, só para vocês entenderem como são, como é grande, né, o número de símbolos religiosos e como eles às vezes até aparecem de maneira diferenciada. Está bem evidente aí a cruz, né, vocês conseguem ver, tem vários formatos. Só para vocês entenderem que um próprio símbolo, ele acaba apresentando outras dimensões ou um significado a mais em cima daquele significado que ele já tem. E, por último, a gente vai falar sobre as roupas como símbolos religiosos. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque tem uma atividade, na atividade de vocês lá, aliás, tem uma questão tratando sobre roupas como símbolos religiosos, tá bom? Então, vamos lá. O que são símbolos religiosos, galera? São figuras, desenhos, objetos ou sinais que apresentam algum significado para uma religião. Se a gente tirar aí o para uma religião, a gente tem a definição de símbolo. Figuras, desenhos, objetos ou sinais que apresentam algum significado, tá? Então, um símbolo em si, ele não é apenas uma figura, um objeto. Ele traz um significado específico, certo? Ele traz um significado específico. Por exemplo, um pássaro, né, a figura de um pássaro é só um pássaro. Mas se você pegar um pássaro, ou a imagem de um pássaro, e colocá-lo com um raminho, né, no bico, eu ia dizer na boca, meu povo. Se você colocar um raminho no bico, né, nessa imagem,
ela já vai simbolizar a paz. Tá entendendo, gente? Então, o significado daquele símbolo ou daquela imagem é que dá a ideia de que é um símbolo, tá bom? Então, no caso da religião, da mesma maneira, símbolos religiosos são figuras, desenhos, objetos ou sinais que apresentam algum significado para uma religião. Mas qual é o objetivo dos símbolos religiosos? Quais são os objetivos? Primeiramente, é auxiliar na comunicação com o sagrado, certo? É auxiliar na comunicação com o sagrado. Como assim? Quando uma pessoa ela está fazendo uma oração, por exemplo, uma pessoa que é católica, né? Ela está fazendo uma oração e ela pega um terço ou então uma cruz, ela vai entender que aquele símbolo está conectando. É como se a ideia de oração para ela se tornasse ainda mais forte por causa daquele símbolo, por causa daquele objeto, né? Quando você passa num lugar e você vê um símbolo, como por exemplo, um yin yang, né? Que é um símbolo do taoísmo, você vai olhar para ele e já vai fazer uma referência a alguma religião. Talvez você nem tenha todas as ideias, né, os significados dele e tal, mas aquilo já vai lhe transmitir uma ideia de sacralidade, de algo sagrado, tá? Então, um dos objetivos dos símbolos religiosos é auxiliar na comunicação com o sagrado, porque a pessoa se sente mais voltada para aquele objetivo, né, como oração que a gente exemplificou. Mas um outro objetivo é expressar a fé e os valores, certo? Quando um símbolo sagrado, um símbolo religioso, ele está diante de nós, galera, ele não só fala algo do que aquela religião quer explicar, do que aquela religião quer dizer, como ela também expressa valores daquela religião. Vamos usar aqui um muito simples, que é a cruz, né? Muito conhecida. A cruz, ela fala de quê? Fala do amor de Deus, fala de que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pela humanidade, tá? Então, o próprio olhar para aquele símbolo da cruz, ele já expressa a fé, já tem toda uma história ali por trás, em outras palavras, né? A vela que está aí do lado, certo? Ela representa luz, ela já traz uma expressão, já traz uma ideia daquilo que a gente quer passar a partir do transcendente, a partir da religião, da religiosidade. Um outro objetivo do símbolo religioso também, galera, é representar uma religião. Né? Como eu falei, você passa por um lugar, você não vê nada escrito, mas se tem um símbolo religioso ali que você conhece, você já sabe que aquele lugar ele faz parte de um determinado grupo, de uma determinada tradição religiosa. Tá? Então, só em olhar para o símbolo, ele já comunica aquilo que ele representa. Tá beleza? Então, vamos agora ver alguns símbolos religiosos e os significados deles. Tá certo? Vamos lá, galera. Primeiramente, não podia ser outro, né? Porque esse é praticamente o símbolo religioso que a gente mais conhece. Primeiramente, a gente tem aí a cruz, tá? Representa o local, né, onde Jesus foi crucificado ao salvar a humanidade. Então, a cruz em si, ela já fala, né, para nós que somos aqui do Ocidente e para a maioria de nós que somos cristãos, já traz toda uma representatividade, né? Como eu disse, já traz toda uma história por trás, tá? E aí tem o peixe, né? Tá? A palavra peixe, ela traz uma representação muito forte. Por quê? Ela traz uma representação a partir da palavra grega para peixe, que é essa que vocês estão vendo aí, ictis, né? E representa, galera, um acrônimo, ou seja, cada letrinha, né, ou cada parte da palavra, ela traz um significado. No caso da palavra ictis, ela significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Eu não botei aí a palavra grega, né? Como é que ficaria isso no grego? Porque aí a gente vai entender melhor assim, tá? Então, o peixe, muita gente diz, né, acho que até em aula a galera já falou, professor, o peixe, ele representa a fé cristã, porque Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? Porque ele dividiu os peixes lá quando estava ceando com os discípulos numa outra ocasião, não o da Santa Ceia, né? Mas isso também, galera, tem um significado. Mas por causa do significado dele aqui, desse acrônimo, certo?
a palavra ictis, ela traz a ideia de todo esse significado aí da vida de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Uma outra ocasião a gente pode trazer o acrônimo aí em grego, que aí vocês talvez entendam até melhor, tá? Mas uma história interessante a respeito disso é que logo no início da fé cristã, quando a igreja ainda era perseguida, né, quando ela deixou de fazer, o cristianismo deixou de fazer parte do judaísmo, e os cristãos eram perseguidos, muitas vezes eles chegavam no lugar e usavam esse símbolo aí como um código. Então, ele olhava para alguém, aí olhava para a pessoa e pensava, rapaz, será que essa pessoa ali é cristã? Então, ele desenhava uma parte do peixe, digamos, a parte de cima. Se a outra pessoa desenhasse a outra parte do peixe, essa parte aí de baixo, então eles entenderiam que eram cristãos e podiam se comunicar ali sem medo, né? De não ser denunciado, de um não denunciar o outro, tá? Então, ele era um símbolo também, como uma espécie de código para que os cristãos se identificassem, tá? E a partir daí, ele já lembrava que era uma declaração de fé, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador, tá bom? A lua crescente e a estrela, minha gente, é um símbolo do islamismo, tá? Inicialmente ele foi um símbolo do Império Otomano e mais tarde ele foi adotado pelo islamismo. Uma coisa interessante que a gente vê a partir disso aí, olha só, a grande parte dos símbolos, eles não têm uma patente, eles não têm um dono, tá? Então, às vezes, você vai ver um determinado símbolo ter um significado, seja ele religioso ou não, para um grupo, e um símbolo, ele tem um outro significado para outra pessoa, para outro grupo, tá? No caso, aí, inicialmente, esse símbolo ele era utilizado pelo Império Otomano, tá? E depois ele foi adotado pelo islamismo. Ele representa a renovação da vida e da natureza, pois os islâmicos eles seguiam calendário lunar, desculpa. As fases da lua ia lembrando exatamente essa renovação, né, essa mudança que acontece, tá? Muito bem, um outro símbolo aí muito conhecido, né, que é a estrela de Davi. É um símbolo do judaísmo, é um hexagrama, né, um triângulo que tem 6 pontas, é representada por uma estrela de 6 pontas com 2 triângulos sobrepostos. Se você nunca viu 2 triângulos aí, dá uma olhadinha que você vai ver, tá bom? Um está virado para cima, outro para baixo. Está relacionado com a união de elementos, como o feminino e o masculino, o céu e a terra, dentre outros. É como se fosse, galera, como se estivesse relacionando as coisas, né? Não se sabe bem quando foi que esse símbolo começou a ser utilizado, né? Alguns estudiosos diziam que os soldados de Davi, lá no Antigo Testamento, já usavam esse símbolo no seu escudo, como um brasão, né, representando o Império Davídico ali, tá? E aí o símbolo do Yin Yang. Toda vez que eu apresento esse símbolo para a galera, o pessoal já lembra de quem? Kung Fu Panda, né? Ah, é o símbolo do Kung Fu Panda. Aparece lá por quê? Porque o filme do Kung Fu Panda, ele acontece, né, no Oriente, né, meu povo? E o taoísmo é uma religião oriental, certo? Representa o universo mediado pela união das forças e energias opostas. Você está vendo aí de um lado uma cor, de outro lado outra, né? Costumeiramente o pessoal diz assim, representa o bem e o mal e tal, né? Também, mas é a ideia de que as coisas elas estão, os opostos eles acabam próximos uns aos outros, né? Feminino e masculino, positivo e negativo, o céu e a terra, tá beleza? Então o Yin Yang ele traz esse significado aí bacana, galera. E por último a gente tem aí um 30, não é um 30, meu povo. Esse símbolo se chama Om, ou Omkar, né? As pessoas quando meditam, né, os hindus, quando fazem essa meditação, ou os seguidores do hinduísmo, eles usam esse som, né? Você já deve ter escutado ou já deve ter até praticado. Representa em sânscrito o principal mantra da religião hindu. Então, eles fazem isso para poder se conectar com o universo. De acordo com os hindus, esse foi o primeiro som do universo, né? Para os cristãos, o primeiro som do universo, né, e para os judeus, foi faça-se luz, o primeiro registro lá do que Deus disse no livro do Gênesis, né? Para os hindus, o primeiro som do universo foi o Aum, que
é exatamente o que exatamente nos liga, né, ao universo de acordo com ele. Trata-se de uma espécie de oração e meditação relacionado com o conhecimento, a proteção e o corpo sonoro absoluto. Tá? É usado para meditação. E aí eu tenho, como são muito diversificados, né, eu tenho símbolos indígenas e afros aí. Vocês devem perceber aí uma cruz, né, ou algumas cruzes, né, galera, no lado indígena, certo? Por quê? Porque as religiões, elas foram se aproximando, né, elas foram se mesclando, que a gente chama de sincretismo, tá? Então a gente tem os símbolos indígenas, símbolos afros também, com todo um significado específico, né, para aquela religiosidade, tá certo? São diversos, galera. Agora, olha só, roupa para uma religião, ou para um determinado grupo religioso, ou representantes de uma religião, ou de um grupo religioso, não são apenas instrumentos para se vestir, tá? Muitas vezes essas roupas, elas trazem um significado específico, tá beleza? E aí a gente vê uma diversidade de exemplo, né? A roupa do Papa Francisco, né, por exemplo, ele traz a ideia de simplicidade. No geral, os papas eles se vestem, né, com outras indumentárias mais pomposas, né, mais luxuosas, mas o Papa Francisco adotou essa como símbolo da simplicidade, né, trazendo essa ideia também. Então, a cor, as cores das roupas, os adereços, todos eles, galera, a gente não vai falar de tudo aqui, mas todos eles têm um significado específico, tá certo? A gente tem várias aí, né? Indígena, budista, hindu, islâmico, afro, né? Grupos católicos também, né? Como as freiras que estão aí. E do lado, lá no cantinho, a gente tem dois homens vestidos de marrom com um cordão, né, galera? Então, na cintura tem um cordão aí. A ideia do cordão, vocês vão ver lá na atividade, não é só para segurar a roupa, né? É só para dar uma certa forma ali no corpo. A ideia é que ela traz um significado também. Esse cordão traz um significado também, que eu não vou revelar agora, vocês vão ver lá na atividade, tá bom, gente? Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre simbologia, ou sobre símbolos religiosos. A partir de quê? A partir de diversas formas. Às vezes, um cumprimento em si, de um determinado grupo religioso, ele traz um significado, galera, certo? Então, os símbolos, eles ajudam a comunicar a fé, eles transmitem um determinado grupo religioso, então é muito significativo e é muito bacana, tá bom? Eu vou agora pedir a Ana para poder apresentar a resposta aí da galera, quais os símbolos que eles adotam, que eles gostam. Professor, a grande maioria, na verdade todos que responderam, falaram que foi a cruz, né? Todos colocaram a cruz e a gente tem umas dúvidas aqui, tá bom? Beleza. Deixa eu ver se teve alguém que falou que não era a cruz, mas todos foi a cruz. Pronto. No geral, como eu disse, né, gente, a gente está vivendo, a gente vive no mundo ocidental, né, onde a maioria das pessoas são cristãs, então é comum a gente focar ali na cruz. Talvez teve Ana Flávia, professor, colocou a estrela de Davi. Massa também. É muito utilizado também por grupos religiosos, né, grupos evangélicos, que adotaram esse símbolo, né, para si. Tá? Aí tem uma dúvida aqui da Julie, ele pergunta, tio Evaldo, ela pergunta se os símbolos, o que os símbolos significam para algumas religiões. Ela perguntou antes da explicação, e na explicação acredito que já respondeu, né? Sim, galera. Como eu disse, gente, é muito diversificado. Como a gente tem acesso à internet, né, com facilidade, eu sugiro o seguinte, ó, quando você vê um símbolo num livro de ensino religioso, ou então em algum lugar, você ficar curioso, dá uma olhadinha lá, procura, né? Se não souber o nome do símbolo, coloca lá o formato dele, porque vai lhe ajudar a fixar, porque a curiosidade, né, acaba fazendo com que a gente assimile o conhecimento de uma maneira muito mais clara, né, galera? Talvez fixe até mais na cabeça da gente. Eu uso muito essa estratégia, né? Quando o assunto me interessa, eu já dou uma olhada lá, já procuro no livro ou na internet, né, para poder fixar bem aquele assunto, certo? E com relação ao símbolo, gente, vocês veem, tá?
eu espero que, no geral, a gente lembre disso. Ó, quando você vê um lugar religioso, né, ou alguém com uma roupa religiosa, tá? Se tiver oportunidade, pergunta lá a ele, pergunta a ela, porque você vai ver que detalhes, né, da roupa que ele está utilizando, que ela está utilizando, né, vai trazer significados. Às vezes um detalhe que parece até que até parece não muito significativo, né, mas ele vai trazer uma ideia muito clara. Eu deixei aqui por último, Ana, não um símbolo religioso, né? Opa, acho que não vai passar, mas se não passar não tem problema, eu decifro aqui para vocês, tá? Deixa eu ir falando, Ana, eu vou compartilhar novamente. Mas olha, galera, um símbolo de amizade, de proximidade, né, de carinho que a gente adotou, não é um símbolo religioso, né? Mas é um símbolo como cumprimento, né, muito significativo. Opa, deixa eu ver se passa agora. Não. Aí. Estão vendo, meu povo? Tá dando para ver, Ana? Muito bem. Tá sim, professor. É esse sinal aí, né? É um sinal de cumprimento, traz uma simbologia de que a gente conhece aquela pessoa, de que a gente é próximo dela, né? E a gente está usando hoje esse símbolo aí para poder cumprimentar as pessoas, né? Semana que vem a gente vai trazer outras formas de cumprimento, né, com um significado mais voltado para a religião, mais religioso. Tá bom? Mais alguma pergunta, Ana? Uma dúvida, esclarecimento? Opa, Ana, não estou te ouvindo. A Júlia perguntando qual vai ser a tarefa. Tá. Tarefa, gente, ó, já foi encaminhada, tá? O pessoal da coordenação vai mandar para vocês, mas eu vou adiantando aqui, ó. A atividade, Júlia, é um texto sobre a Idade Média, né, que foi o período onde a arte religiosa, digamos assim, mais aflorou aqui no Ocidente. Desculpa, galera, não. A atividade, desculpa, gente, vai estar relacionada exatamente aos símbolos, né? Tá? Eu me voltei aqui para um outro tema. Vai estar voltado para os símbolos, tá? A gente vai estar comparando símbolos religiosos, juntando lá com símbolos não religiosos, para vocês poderem identificar. Vai ser facinho, meu povo, tá bom? E também, como eu disse, né, a gente apresenta lá uma veste específica, né, de um grupo religioso, para vocês poderem entender os significados daquela veste, tá? Daquela roupa. Talvez você até já tenha visto de perto, ou no centro, ou no bairro mesmo que você mora, tá? Mas vai trazer essas nuances aí, essas ideias aí para vocês, tá bom, galera? Mais alguma pergunta? Tio Evaldo, pode concluir. Ok, meu povo, a gente conclui agradecendo a vocês, tá, gente, pela atenção, por estar aqui com a gente, por estar fazendo as atividades, né? Essa parceria, ela só acontece se cada um de nós nos juntarmos e procurarmos fazer o nosso melhor, né? A equipe da escola, né? Produzindo material, encaminhando, né? Fazendo os esclarecimentos necessários, tá? As famílias aí ajudando a gente a manter esse contato com o aluno, né? A gente agradece muito a parceria das famílias, né? Que tem sido muito positiva, que a coordenação tem passado isso para a gente. E, principalmente, né, galera, o ator principal dessa história educacional, que são vocês, que são os alunos, tá bom? A gente agradece essa proximidade, essa participação, tá bom? Fiquem em casa, galera, aqueles que puderem, fiquem em casa para se protegerem e continue dando o melhor aí de vocês nas atividades, tá bom? Grande abraço, galera, valeu! Pessoal, o código dessa aula é 5SO03. 5SO03.